Senhor, nosso Deus, queremos te bendizer, te adorar e agradecer por essa oportunidade. Suplicamos a tua bênção em favor dos nossos ouvintes, telespectadores, que a tua graça alcance esses corações, fazendo aquilo que se destina. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Êxodo, no seu capítulo 3, nos diz a experiência de Moisés com o nosso Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés tinha 80 anos quando teve este encontro, esta revelação com Deus. Esse grande mistério lhe foi revelado da presença de Deus ali neste monte Horebe, que também tem uma conotação com o monte Sinai, uma cadeia de montanhas. E este monte representava o monte de Deus, uma espécie de santuário aonde Deus se manifestou para Moisés. Moisés ficou 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro, e ali teve grandes noções sobre liderança. Um período em que ele ficou praticamente sozinho, e dessa maneira Deus foi trabalhando no seu coração, e agora Deus se revela a Moisés para o comissionar a ter uma experiência mais íntima com Deus e assim ser usado como uma espécie de libertador, uma espécie de mediador entre Deus e o seu povo de Israel. Aprendemos aqui que a maneira de como o homem deve se apresentar diante de Deus, de como o homem deve manifestar a condição de ser um ser pecador diante da presença maravilhosa, representando essa sarça ardente que representa a glória de Deus. Ela estava como um fogo queimando aquele arbusto, mas não o consumia. E Moisés desejou fazer uma espécie de investigação científica por que estava ocorrendo aquilo. E Deus então disse para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Como que dizendo, tira os argumentos que você tem, tira
todo o conjunto de conhecimento que você tem a respeito de Deus, tira a sua autossuficiência, Moisés, quebranta-se diante de mim para me conhecer. E isso é maravilhoso ao encontrarmos esta revelação da parte de Deus para com o seu servo Moisés, e ele tirou as suas sandálias, como que dizendo: eu vou tirar todos os meus argumentos, todos os meus pensamentos, tudo aquilo que pode provocar algo que eu tenha para esta revelação de Deus, reconhecendo a sua submissão a Deus, que Deus é um ser onipresente, onipotente, com todos os seus atributos divinos, e o homem é um ser caído, é um ser finito e que precisa da manifestação da glória, da presença de Deus, da revelação de Deus para o ser humano o compreender. Nós encontramos essa presença de Deus em vários textos aqui de Êxodo, como no capítulo 19, no verso 23, que diz: então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. Então, a presença de Deus se fazia notória no meio do povo de Israel. Também encontramos em Êxodo 24, verso 2, e só Moisés se chegara ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. E dessa maneira, aqui nos mostra como nós devemos nos aproximar de Deus, como nós devemos deixar, em outras palavras, de admitir que não temos essa capacidade e reconhecer a nossa fragilidade e simplesmente suplicar a Deus que se manifeste com a sua graça, com a sua verdade, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e dessa maneira nós termos um encontro verdadeiro como teve Moisés, e assim estarmos conhecendo a presença de Deus nas nossas vidas, conhecendo a palavra de Deus, os mistérios que Deus tem para nos mostrar. Da mesma maneira, nós encontramos esse ensinamento e essa verdade com relação ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele esteve aqui neste mundo, nós encontramos em João capítulo 3, quando o Senhor começou a manifestar o seu ministério aqui na terra, e o Senhor operava muitos prodígios, muitos milagres, e aquilo o fez conhecido pelo povo de Israel. E um determinado homem que fazia parte do Sinédrio, um homem de muito conhecimento, conhecia a lei, conhecia o Deus de Israel. Este homem, ele foi ter com o Senhor Jesus Cristo, como que querendo também fazer uma investigação científica para ver se realmente o Senhor Jesus Cristo representava tudo aquilo que as manifestações que ele operava no meio do povo de Israel eram uma realidade. E diz em João capítulo 3, verso 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele reconhecia, assim como Deus se manifestou para Moisés, ali junto à sarça ardente, mostrando que ali era um território santo, ali somente Deus é que dá as noções do que deve ou o que não deve ser feito. E aqui Nicodemos também reconheceu essa autoridade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Deus estava com ele, e no que o Senhor Jesus também respondeu dizendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o Senhor colocou esse critério bem claro para Nicodemos. Nicodemos, não queira fazer investigações, não venha com teoria científica achando que você pode me compreender. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa reconhecer que é um pecador. Você precisa confiar no Espírito Santo de Deus para que você tenha uma experiência verdadeira com Deus e assim você possa compreender as coisas espirituais. É o mesmo ensino que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo nos diz sobre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele vai compreendendo as coisas de Deus. E o grande questionamento que fazemos neste dia, a grande pergunta para este dia é: como você tem se aproximado de Deus? Você tem reconhecido que você precisa se humilhar diante do Senhor? Ou você tem também se apresentado como Moisés se apresentou, como Nicodemos se apresentou, querendo fazer uma investigação científica a respeito da existência de Deus e de como Deus pode atuar na sua vida? E aqui no texto de João 3, o Senhor, então, fala para Nicodemos que se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele não pode ter essa experiência com Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos estava usando argumentos somente humanos, físicos, ao que o Senhor Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Palavra água na Bíblia significa a palavra que ouvimos. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E o Espírito é o que nos convence do nosso erro, do nosso pecado. Então não pode entrar no reino de Deus. E Jesus conclui dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Então você que tem esse desejo de conhecer melhor a Deus, de ter uma experiência com Deus, saiba que isso é um grande mistério que Deus tem se revelado através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que esse mistério ele pode ser revelado
através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Basta que você reconheça o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, e de uma maneira humilde você reconheça que é um pecador e que precisa do Senhor Jesus Cristo. E daí você estará na presença de Deus, você contemplará a graça de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua vida. E realmente essa é a experiência que todos nós precisamos ter nesta vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, te agradecemos pelos exemplos deixados na tua palavra, por esta revelação tão maravilhosa da tua santidade ali com Moisés, naquele monte Horebe. Ó Senhor, que realmente possamos ter a mesma atitude de reconhecer como nosso único Deus, suficiente Salvador e Senhor. Ajuda, Senhor, tira a autossuficiência, o orgulho dos corações humanos, para que te reconheçam como aquele Senhor, aquele Salvador. Ajuda, Senhor, o teu povo. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos a todos os presentes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Temos hoje para estudo a lição número 10, com o título
estranho as 70 semanas. Só falta aqui completarmos com a palavra Daniel, porque é no livro de Daniel que estas 70 semanas estão registradas. Texto áureo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Verdade prática: Deus revela os seus mistérios a quem reconhece a sua soberania e submete-se à sua vontade em amor e contrição. Então aqui temos estas orientações e a nossa leitura bíblica em classe está em Daniel, capítulo 9, versículos 20 a 27. Vamos fazer a leitura alternada, como fazemos regularmente. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, irmão, nós viemos durante todo este mês estudando o livro de Daniel. E durante esse período nosso, passamos a estudar apenas a situação momentânea, o presente,
naqueles dias de Daniel. E a nossa lição de hoje não fala mais do povo de Israel naqueles dias, dentro da situação que se deu com a derrota da capital de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Lá passaram 70 anos num sistema de cativeiro, prisioneiros. 4 homens se distinguiram pela fidelidade a Deus. Tomamos conhecimento daqueles episódios de fogueira ardente que levou a ameaçar os homens de Deus para se render à imagem que havia sido levantada, uma prática idólatra, que aqueles jovens não se renderam. Agora, eu confesso aos irmãos que quando comecei a estudar com os irmãos, desde a primeira lição, eu me senti assim como estudando o passado. Para nós, conhecer um pouco o passado não deixa de ser importante, mas há coisas mais presentes para a nossa vida do dia a dia do que simplesmente estudar a história do povo de Israel no passado. Para a surpresa minha, eu estou aqui diante de uma lição que vocês devem já ter estudado e vai ter cumprimento lá no livro do Apocalipse com a chegada do Anticristo. Hoje não sabemos quem é o Anticristo, mas a nossa lição aponta no livro do Apocalipse a sua apresentação e a maneira como agirá naqueles dias. Então veja, nós passamos do livro de Daniel e chegamos até o livro do Apocalipse. E é uma lição, então, que visa isso. Por exemplo, quando você lê aqui no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, será a visão e a profecia, ungir o santo dos santos, sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. 7 semanas, 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos trabalhosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Quem você conhece como Messias? Então nós já estamos chegando nos tempos da vinda de Cristo e da sua atividade lá durante o período que viveu aqui 33 anos e meio. E aqui está dizendo que ele seria tirado, ou seja, haveria a ocasião da sua morte e ele então se sairia. Então diz, não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E aqui então temos o versículo 27, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a consumação, e o que está determinado será derramado para o assolador. Onde está explicado esses textos aqui que acabamos de ler? Então, você abrindo agora o comentário na página seguinte, 71, nós vamos notar aqui uma explicação que dá margem para entendermos
a lição que estaremos estudando. Então diz aqui, diferentemente dos capítulos anteriores, o 9º capítulo de Daniel não descreve o futuro de impérios mundiais, mas de Israel. Então, até o capítulo 8, se abrangeu os impérios antigos, o envolvimento deles com o povo de Israel, no caso representado pelos homens de Deus que estavam lá na Babilônia, cativos. Nesta lição estudaremos a pesquisa de Daniel quanto à profecia de Jeremias. Então você vai notar aqui no livro de Jeremias que há uma profecia que não foi mencionada até agora. Vamos ver o que Jeremias profetizou e que agora Daniel está interessado que se haja conhecimento dessa profecia para dar prosseguimento nessa prestação quanto ao futuro de Israel, chegando até os dias de Cristo. Temos aqui no capítulo 25 do livro de Jeremias, a partir do versículo 12, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, e farei deles um deserto perpétuo. Trarei sobre esta terra todas as minhas palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também dele se servirão muitas nações e grandes reis, e assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho de furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Então aqui está dizendo que Jeremias profetizou a respeito deste lugar onde Daniel estava a princípio e manifestando ali a sua forma de agir com relação aos acontecimentos que se dariam na própria cidade da Babilônia, como também em outros países que tinham influência sobre a Babilônia, e agora chegaria o tempo quando exclusivamente a lição seria tomada apenas acerca do povo de Israel. E aqui está na nossa lição as 70 semanas de Daniel, baseada no capítulo 9, versículo 24 a 27 do livro de Daniel, que já nós lemos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Com que propósito? E aqui descreve todo o mal que haveria de acontecer sobre a cidade. E então nós passamos agora para o ponto 1 da nossa lição. Daniel intercede a Deus pelo seu povo. Quer dizer, Daniel agora se preocupava exclusivamente com a sua nação, dado que agora as profecias se referiam apenas a estas nações. E vamos ler então o tempo da profecia de Jeremias. Voltando ao profeta Jeremias,
no capítulo 25, vamos ler aqui no versículo 1 e 2, a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo... Então, Jeremias conhecia esta profecia e agora, pelos anos decorridos, ele sabia que esta profecia não estava sendo cumprida e ele então passou a pesquisar o livro de Jeremias para poder invocar o que Deus havia dito e falar desta sua nação, o que estava preparado para ela. Daniel agora era ancião, devia ter pelo menos uns 70 anos para cima. Ainda exercia suas atividades políticas sob o domínio de Dario. O profeta esquadrinhou a mensagem do livro de Jeremias e descobriu que a profecia de Jeremias determinava um tempo de 70 anos de cativeiro para os judeus. E agora, estes 70 anos estava já vencido. Então, ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Logo, este tempo marcado pelo sofrimento marcaria o fim. Ao compreender a mensagem do profeta Daniel, a profeta Jeremias, o profeta Daniel orou a Deus, pedindo-lhe o cumprimento da promessa ao seu povo e que, por fim, ele restaurasse o reino de Israel. Então, aqui nós temos essa situação, a confissão dos pecados de um povo, no capítulo 3, aliás, versículo 3 a 11, até o versículo 20, isto do livro de Daniel. A oração de Daniel demonstrou uma atitude confessional, de reconhecimento de culpa. Ele não apenas informou a culpabilidade do seu povo, mas a sua própria também. Veja o que ele diz: pecamos, se incluindo. Cometemos iniquidade, repetindo. Estava se incluindo. Procedemos impiamente. Ele estava sentindo-se culpados. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. A despeito da sua integridade, Daniel não foi presunçoso diante da justiça de Deus. Então, Daniel reconheceu a justiça de Deus, de acordo com o versículo 7 e 16. Então, a princípio, como um ser humano, imerso no sofrimento, Daniel não compreendeu a manifestação da justiça de Deus contra o seu povo, mas, ao mesmo tempo, ele estava convicto acerca da perfeição da justiça. Então, não podemos, entretanto, confundir o juízo de Deus com os acertos de contas humanos. A justiça divina não é justiça humana. E aqui nós temos, então, Deus revela o futuro do seu povo, o que estava reservado para o povo de Israel. 70 semanas, no versículo 24, Daniel confirmara que Jeremias profetizou os 70 anos de exílio, como lemos já em Jeremias 25. Por isso, na Bíblia, o número 70 ganhou um sentido profético. Assim, cada dia da semana, agora é uma coisa nova, pode significar um ano. Cada semana, um período de 7 anos. Quantos dias tem a semana? 7 dias. 7 dias seriam 7 anos. Então, 70 semanas, você multiplica 7 por 70, teremos 490 anos. 70 multiplicado por 7. Mas quando se deu o início do cumprimento das 70 semanas?
para respondermos esta pergunta, temos de explicar primeiramente a expressão de 70 semanas. Explicação do versículo 24. Afirma que Deus determinou as 70 semanas. Bloco que forma os versículos 24 a 27. Então, aqui nós temos, profeticamente dividido em 3 grupos. Primeiro, 7 semanas, igual cada dia da semana, valendo um ano. Nós temos 7 vezes 7, 49 anos. Depois vem outro período, 62 semanas. Cada dia da semana, um ano. Temos 434 anos. E por fim, o terceiro, uma semana, 7 dias, 7 anos. Então aqui está mostrando que depois deste período é que Deus iria abençoar o povo, ou principalmente a capital de Israel. Na letra B temos o grupo número 1. O início desta profecia deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém, que está no versículo 25, aqui da nossa lição que você leu, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém. Então aqui faz retrocesso àquela situação. Então, o início da profecia deu com o decreto da reconstrução de Jerusalém, versículo 25. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Longímano, baixado em 445. Segundo grupo, aqui do versículo 24 e 25, nós temos aqui, é o período do advento do Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Versículos 25 e 26 da lição. O príncipe, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiados. E aqui nós temos, nesses 2 versículos, o segundo ponto, aliás, o segundo grupo. Então, os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Longímano. Então, o segundo grupo é o período do advento do Messias. Messias é uma palavra hebraica que corresponde à nossa palavra grega Cristo. Cristo significa ungido. Messias também ungido. Jesus de Nazaré. Já ouviram no Novo Testamento essa expressão? Por quê? Porque ele nasceu em Nazaré. Neste tempo, aliás, morou em Nazaré, era conhecido como o Nazareno. Não Nazireu, hein? Nazireu é uma pessoa que faz um voto para determinadas proibições. Jesus não era nazireu, Jesus era nazareno. Não porque houvesse nascido, porque ele nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré. E ele é conhecido como Nazareno, de Nazaré, não de Nazireu. Então aqui está dizendo, veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Esta última semana, não, aqui está, pulei, me desculpe. Foi novamente destruído através da... Terceiro, esta semana ainda não aconteceu, versículo 27. Versículo 27, nós temos aqui, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui está falando desse anticristo. Compare o versículo 27 de Daniel com Mateus 24, 15. Mateus 24, 15
de cor, porque está falando da vinda de Cristo e dos acontecimentos que se dariam antes dessa manifestação de Cristo. Então, essa declaração de Mateus 24:15 fala de que onde se ajuntarem os corvos, ali estarão o alimento, a carne podre, representando que qualquer pessoa saberia distinguir quando havia carne em determinado lugar, carne inaproveitável, porque o cheiro da carne ia até onde estavam os urubus e eles desciam todos em profusão para comer aquela carne. E Jesus então dizia nesse sentido, não que houvesse qualquer aspecto na pessoa de Cristo, mas ele estava dizendo que quando houvesse um tipo de pessoas que estavam se envolvendo, preocupadas com a volta de Cristo, como nós lemos no capítulo 24, surgirão falsos profetas, farão tão grandes milagres, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso indica uma proximidade da volta de Jesus. Então, o que está dizendo Daniel, com Mateus 24:15, que é um texto conhecido, veja como se trata uma profecia que ainda não se cumpriu. Esta última semana refere-se, então, ao período que implicará no advento do anticristo e o início do tempo da tribulação de Israel. Então, o anticristo vai surgir. Você lembra quando os apóstolos perguntaram: que sinais haverá da tua vinda? E Jesus foi indicando sinais, e o último deles seria o anticristo. Então, os 3 príncipes são mencionados na profecia dos versículos 25 e 26. O primeiro príncipe é o Messias. O segundo aparece posteriormente e destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70. Tratava-se do general Tito, que conseguiu arrasar a cidade, mas no ano 70 a cidade ficou deserta, porque os muros foram derribados e ficou um caos na cidade de Jerusalém. E o terceiro príncipe surgirá no futuro, na última semana profetizada por Daniel 27. Então agora faz referência, esse príncipe, olha só, irmão, não é o Messias. Então você perguntará, quem será? Então aqui a nossa lição declara, mas certamente um personagem mais poderoso que Antíoco Epifânio. O que se caracterizou na vida de Antíoco Epifânio? Ele profanou o templo, colocando uma imagem, um ídolo, ali era um local sagrado, fez sacrifícios com carne de porco, que era uma ofensa para os judeus, para o próprio Deus, mostrando o seu poderio, mas o seu poderio para o mal. Quem poderia ser pior do que Antíoco? A nossa lição apresenta que é o anticristo. Aqui nós temos, trata-se, portanto, do anticristo. Conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos ler aqui. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 3 a 9. Diz assim, irmão, veja que nós já estamos agora no Novo Testamento. E declara então, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se revela contra tudo que se chama Deus ou se adora no templo de Deus, o qual se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus,
Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora que o resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, pelo esplendor da sua vinda, a este, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Está se referindo ao anticristo. E nós temos aqui uma citação que eu já fiz em aula passada, a respeito de 1 João capítulo 2 e versículo 18, falando do anticristo. Diz aqui o texto de 1 João 2, versículo 18. Diz aqui o texto: Filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então eu pergunto, para onde nos conduziu a lição que a princípio foi absorvida apenas com uns, o povo de Israel naquele cativeiro, e agora ela se estende até um tempo que nós não chegamos ainda. Nós não conhecemos quem é o anticristo. Ele vai surgir. O Apocalipse 16, versículo 2, dá uma referência sobre ele. Mas nós não sabemos ainda quem será ele. Então, a lição profética nos conduz não só ao passado, como eu pensava a princípio, mas nos conduz a um futuro que nós mesmos ainda não sabemos como será. Poderá ser que Jesus volte assim dentro de um tempo que estamos vivendo, mas poderá ser que demore um pouco mais. E aí, muitas dessas coisas que aprendemos, nós estaremos presentes para conferirmos. Mas o importante é que mantenhamos a nossa vigilância. Como disse Jesus no capítulo 24 de Mateus, capítulo 25, estarão dois dormindo numa cama, um será levado, o outro ficará, duas estarão no campo, uma será levada, a outra ficará, mostrando assim que os crentes não são todos iguais. Uns podem estar vigilantes, outros podem estar desatentos. E a lição, então, nos aconselha nesse particular desta profecia que eu considero uma das maiores profecias da Bíblia Sagrada. Para que ela pudesse chegar a esse cumprimento, só mesmo Deus que pode revelar o futuro, saber perfeitamente o futuro e falar do futuro com segurança. Do contrário, se fosse um homem apenas pela sua experiência pessoal, ele cairia no ridículo, como acontece presentemente. A senhora White, dos Adventistas, é considerada profetisa. Só que já errou tantas vezes, marcando data para a volta de Cristo. O corpo governante das Testemunhas de Jeová já marcaram o Armagedão para umas 10 vezes e recebe orientação teocrática direto lá na sede deles em Brooklyn, Nova York. Mas não parece que é de lá que está recebendo, porque sempre é raro. E nós não queremos passar além do que está escrito. Não vamos dizer nada que a Bíblia não diga, vamos dizer o que está dizendo a Bíblia Sagrada. Amém.
Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.